Olá, amigos. 6 de setembro de 2012, o cidadão de olho na segurança pública. Amanhã comemoramos o aniversário da independência do Brasil, data extremamente importante. País este que, com todas as suas dificuldades e com todas as suas perspectivas de futuro, segundo dados de uma pesquisa recém-publicada do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Drogas, é o segundo mercado consumidor de crack, a mortal, a mortífera variante da cocaína, trabalhada com outros produtos químicos e geralmente consumida mediante inalação, com uso de cachimbos improvisados, que produz os zumbis que vemos nas grandes cidades, especialmente na capital de São Paulo e em outras grandes capitais do país, como na região da Cracolândia. É o primeiro mercado consumidor de crack e é o segundo mercado consumidor da cocaína refinada por outros modos que não o crack, principalmente a cocaína aspirada, que é por muitos considerada e dita uma droga social. É o segundo mercado consumidor, com 2,8 milhões, quase 3 milhões de pessoas nessa estimativa, como consumidores habituais, e atrás apenas do grande mercado consumidor dos Estados Unidos da América, com um pouco mais de 4 milhões de usuários permanentes dessa droga. Claro que há outras drogas não consideradas nesse estudo. Muitas drogas também ditas no meio dos consumidores como drogas sociais. Maconha, êxtase e tantas outras. Esse é um problema extremamente sério de segurança pública por uma razão muito importante que eu denunciei quando exerci o cargo de deputado federal. Se nós associarmos a gravidade desse estudo a um outro estudo também recém-publicado da Organização das Nações Unidas, o Gabinete das Nações Unidas contra a droga e o crime, que afirma que o crime organizado movimenta em todo o mundo por ano 870 bilhões de dólares, que equivale ao produto interno bruto do Brasil, aproximadamente. E dessas atividades do crime organizado, a principal, como sabemos, e o estudo confirma, é exatamente o tráfico de drogas ilícitas, que desses 870 bilhões, movimenta 320 bilhões de dólares. Entenderemos o poder da economia do crime e entenderemos como é grave a questão do tráfico e do consumo de drogas no Brasil. E vejam como o nosso país trata das coisas. Pelo menos a ONU, que merece tantas críticas da nossa parte, por causa de suas posições dúbias e até perniciosas em muitas matérias, tem esse gabinete contra a droga e o crime. Contra é a palavra utilizada. Enquanto o instituto que estudou essa questão no Brasil, que eu acabei de mencionar, não é contra a droga, mas é sobre políticas de drogas. E eu me lembro muito bem de uma conversa que tive também na ocasião da Câmara dos Deputados, na época da Câmara dos Deputados, com o diretor da Agência Nacional de Drogas, aliás, um general da Reserva do Exército. E ele me lembrou naquela conversa, algo que eu não tinha, na verdade, atentado ainda, que o governo brasileiro tinha mudado o nome da agência de Secretaria Nacional Antidrogas, portanto contra drogas, para Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, sinalizando à sociedade que já não há uma posição clara do governo brasileiro contra as drogas, mas tinha a preocupação de estabelecer uma política sobre drogas, com uma sinalização ulterior, portanto, de que pode haver, em determinado momento, como há muitos defensores, uma política de legalização. No entanto, essa tragédia, essa desgraça, que é a economia gigantesca do crime, que custa milhares de vidas, que destrói famílias, destrói a juventude, que corrompe a nossa juventude, que ameaça fazer com que o Brasil perca a nossa juventude e produza o mesmo efeito em toda parte, tem um cúmplice. E esse cúmplice é o consumidor hedonista. Vamos deixar bem clara a diferença de situações. O consumidor dependente, o zumbi do crack, precisa de tratamento.
Muitas vezes precisa de tratamento até contra a vontade dele para não morrer, como se fosse uma coisa qualquer e não um ser humano. Aquele que busca ajuda, aquele que ainda não é um escravo, não é um zumbi, e busca ajuda na sociedade, na família, nas autoridades, para o tratamento, reconhecendo o seu hábito pernicioso, esse também merece apoio. Mas o consumidor hedonista é cúmplice do tráfico de entorpecentes. O consumidor hedonista é corresponsável pelo tráfico de entorpecentes, é financiador do tráfico de entorpecentes, é parceiro do tráfico de entorpecentes. E como eu disse, naquele debate perante o então pernicioso ministro Carlos Mink, cujo link aparecerá na tela, e eu lhes peço que vejam, essas pessoas têm as mãos sujas de sangue de todas as vítimas, e principalmente dos bravos policiais, que tombam no cumprimento do dever, defendendo a sociedade e tentando erradicar este mal de nosso país. Está na hora de parar de passar a mão pela cabeça do consumidor hedonista e de propor afrouxamento da lei como o governo brasileiro tem proposto, ou legalização, como muitos próximos do governo têm proposto, e um grande figurão, ex-presidente da República, tem proposto também. E atribuir ao usuário hedonista a responsabilidade criminal necessária. Época de eleição, daqui a pouco eleições municipais. Não pensem que o problema de segurança pública passa longe do âmbito municipal. Vote por gente que conheça o problema e que se disponha a fazer com que o município assuma suas responsabilidades nos limites constitucionais em relação à segurança pública. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.